sou o aluno Anthony do Colégio Dinâmico do 9º ano B. Estamos aqui no Aeroporto Zumbi dos Palmares para passar algumas informações sobre a influenza A, H1N1, essa doença mais conhecida como gripe A, que está causando uma preocupação mundial. Bom dia, estamos aqui no posto médico da Aeronáutica em Maceió para entrevistar o Dr. Kleber Santana, que vai nos passar informações sobre a doença influenza A H1N1. Dr. Kleber Santana, como se contrai a doença influenza A H1N1? Como em qualquer outra infecção causada pelo vírus influenza, a transmissão da influenza A H1N1 ela se dá através do contato de secreções respiratórias de indivíduos doentes por via aérea, através de tosse, espirros, coriza ou contato direto. Doutor, quais são os principais sintomas dessa doença? Os sintomas da influenza A eles se assemelham aos sintomas de um quadro gripal comum, que vão desde febre acima de 38 graus, a tosse, coriza, espirros, diminuição do apetite e dores musculares. É importante ressaltar que existem também os sintomas de gravidade, que na criança são piora da tosse, piora da febre, placas avermelhadas na pele, que nós chamamos de rash cutâneo, irritabilidade e uma falta de ar, que na criança a gente chama de taquidispneia, que é uma falta de ar em que a criança ela aumenta a sua frequência respiratória devido à dificuldade que ela vai ter para respirar. No adulto, esses sintomas de gravidade seriam dor torácica, falta de ar, que é a dispneia, irritabilidade e vômitos persistentes. É importante ficar atento a esses sintomas graves. Doutor, já existe algum tratamento ou vacina para essa doença? O tratamento para a influenza A H1N1 ele vai desde medidas gerais de suporte respiratório, porque o paciente ele vai apresentar a dificuldade respiratória, falta de ar, então há um suporte com oxigênio, com medidas ambientais de cuidado ambiental, mas há também dois antivirais, que são drogas que agem combatendo o vírus, que são o oseltamivir e o zanamivir. O oseltamivir, que é o Tamiflu, é a única droga utilizada pelo Ministério da Saúde no combate à influenza A. E só ele é responsável por essa distribuição nas redes públicas credenciadas, que nós chamamos de hospitais de referência. Em relação às vacinas, elas estão em fase experimental, já em fase bastante avançada, bastante promissora, mas nós ainda não temos ampla distribuição dessas vacinas. Elas ainda estão em fase de estudo, com uma perspectiva bastante positiva para médio e longo prazo. Mas atualmente nós só temos para tratamento o Tamiflu no Brasil. Doutor, já houve algum caso suspeita dessa doença aqui no posto médico? Nós suspeitamos de um caso de influenza A partir do momento que a gente está diante de um paciente que ele apresenta os sintomas, como nós já explicamos, de um quadro de gripe comum, e junto a isso ele tem a suspeição relacionada à epidemiologia. O que seria isso? Seria aqueles pacientes que eles estão egressos de países que são onde o número de casos de influenza A é grande, como Estados Unidos, México, Argentina e alguns países da Europa, ou esteve em contato com pessoas que vieram desses países, estiveram recentemente nesses países, num prazo de até 10 dias. Então, junto com o quadro clínico, que seriam os sintomas de um quadro de gripe comum, aliado a esse fator epidemiológico, é que nós estamos de um caso suspeito. E nós já tivemos aqui casos suspeitos, mas não confirmados de influenza A. Não tivemos casos suspeitos. Atualmente em Alagoas, até 15 dias, esses dados são dinâmicos, eles estão em constante mudança, mas até 15 dias nós tínhamos 8 casos confirmados no estado de Alagoas de influenza A, todos sob controle, nenhum considerado grave. Todos em quarentena e todos sob controle. Estamos aqui no posto médico do Aeroporto Zumbi dos Palmares com o Dr. Luciano Pimentel, que vai nos responder algumas perguntas. Dr. Luciano Pimentel, quais as medidas que estão sendo tomadas para se combater a gripe A no aeroporto? Bem, no aeroporto a gente só está tendo medida de orientação por parte do governo estadual, que é as diretrizes básicas, né? A gente está recebendo fluxogramas e tentando identificar casos suspeitos. Então, se chega aqui algum paciente que vem da região sul, né, que tem estado na Argentina, Chile,
ou que venha dos Estados Unidos do México, a gente só faz a triagem e tenta encaminhar para o hospital de referência. Doutor, já houve alguma ocorrência aqui no aeroporto? No posto médico não houve nenhuma ocorrência, porém houve um caso de uma jovem que chegou dos Estados Unidos, mas foi diretamente transportada pelo SAMU. Obrigado.